Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rodrigo, já me conhece? Estamos aqui lecionando sobre lei de inelegibilidade. Vem cá comigo na lousa. Você que pegou essa aula agora, você vem cá, você fala, nossa, que coisa horrorosa esse cara escreveu aqui, ele tá maluco? Olha a pichação que ele fez, igual aqueles nós que picham muro. Não, você entendeu tal, o que eu expliquei? Que o processo da Câmara, quando se encerrou do impeachment, foi para o Senado, certo? E aquela criatura inteligente que só, Valdir Maranhão, um homem super inteligente, interinamente foi lá e anulou o que 367 deputados, 70% do Congresso Nacional fez, ele anulou. Foi tão inteligente que ele teve que se retratar depois, tá? Voltando à questão do concurso, isso sim é ferir o decoro parlamentar. Como é que um cara por cima passa por cima do plenário? Será que ele não tem bom senso? E isso viola o decoro parlamentar. Detalhe, a notícia é que ele vai ser expulso do partido e vai ser expulso, ele vai ser cassado, né? Lógico, não pensa, tem que pensar para fazer as coisas, não é fazer do jeito que a gente quer, quando quer, enfim. Mas vem cá. Aqui nós falamos do bicameral federativo, certo? Explicamos como funciona. E para encerrar essa questão, deixa eu só apagar aqui direitinho. Para encerrar essa questão, temos a questão do unicameral, tá? Só para a gente bicameral, unicameral. Unicameral. O que é unicameral? Uma Câmara. Uma Câmara. Certo? Aí quem é aqui? Vereadores. Vereadores. Não tem bicameral, questão bicameral nos municípios. E os deputados estaduais. Deputados estaduais, tá? Estaduais. Do estado. Oh, meu Deus do céu, vou aqui. Deputados estaduais. Certo? Deputados estaduais e vereadores unicameral. Uma Câmara, bicameral, duas câmaras. Bem, continuando a lei de inelegibilidade. O governador e o vice-governador, não esqueçam do vice, tá? No concurso não é vice decorativo. O governador e vice-governador do estado e do Distrito Federal e o prefeito e seu vice-prefeito que perderem seus mandatos, seus cargos eletivos por infringência dos dispositivos da Constituição Federal, estadual, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Distrito Federal ou Lei Orgânica do município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente dos 8 anos subsequentes, no qual o término do mandato para qual tenham sido eleitos. Então, o que acontece? Ele pode perder o mandato. Ficou, por quê? Porque violou a lei, corrupção ativa, passiva, enfim. De alguma maneira, isso é um fato gerador para perder o mandato. Violar a lei. Quais são as leis? Constituição Federal, estadual, enfim. Um problema administrativo, tudo isso daí. Vamos lá. D, continuando, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado. O que é uma decisão transitada em julgado? Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. O que isso significa? Vem cá. A justiça foi lá e falou, você cometeu um crime de abuso de poder econômico ou poder político. Ponto final. Não se discute mais a causa. Isso que é o trânsito em julgado. Encerrou, ponto final, acabou, acabou. Vamos lá. Ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou poder político. Vem cá, acabamos de falar. Caixa 2. Meu amigo, se você tem a caixa 2 da campanha, quer exemplo melhor que abuso do poder político que esse? Perdão, poder econômico? Por quê? Pô, eu tô com uma coisa eu concorrer à eleição com 350 milhões de reais de caixa 2 ou de irregularidade. Outra coisa eu concorrer à eleição com 1 milhão de reais. Tem uma puta uma diferença. E se ele é condenado por abuso de poder econômico, rua. Poder político, também. Dei o exemplo das estatais do Correio. Eu sou carteiro lá e o cara lá de cima, ó, entrega a parada da Dilma. Ah, se não entregar, o que vai acontecer com você?
eu vou te perseguir. E o coitado vai lá e entrega, porque é coagido. Legal? Vamos lá. O que o Código Eleitoral fala? A interferência do poder econômico, o desvio de abuso de poder de autoridade, desfavor da liberdade do povo serão coibidos e punidos. O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade e a nenhum outro servidor público, inclusive de autarquia, entidade estatal, de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a este fim. Qualquer eleitor ou partido político poderá dirigir ao corregedor geral, regional, relatando os fatos, indicando as provas a partir da abertura de investigação para apurar o uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso de uma autoridade em benefício do candidato ou partido político. Entenderam? Pisou na bola, poder político econômico, já era. Você vai ser ripado, vai ser declarado inelegível. Vamos lá. Expressão da lei da ficha limpa, né? Na verdade, você pega a lei da ficha limpa, tudo isso que a gente está falando é lei da ficha limpa, mas o que ficou mesmo do imaginário popular, para que o povo comum entenda, é essa questão da ficha limpa. Porque o que é a ficha limpa, né? O que nós queremos dos nossos representantes, tanto do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, do Executivo? Que o cara não seja um patife, certo? Não seja um canalha, um corrupto. É isso que todos nós queremos, entendeu? Se você vai a um hospital público, federal, municipal, estadual, você vai lá ver, meu. Veja lá a esculhambação que é. Por quê? Porque tem gente que frauda a licitação, pega lá uma seringa, custa 20 centavos, porque é para o Estado, eu vou cobrar 60, 70 centavos, 100. Vai ver no final do ano quanto tá. Vou encher o tanque de gasolina, vou cobrar 20 centavos a mais de cada tanque de gasolina da viatura da Polícia Militar, da Polícia Civil, da ambulância. Quanto é que dá no final do ano? Quanto é que dá no final do período de 10 anos? Quanto foi desviado? Então nós queremos pessoas decentes. E a lei da ficha limpa não foi um deputado federal, nem sei o que propôs, não foi. Foi a população, porque a população, o povo participando da democracia, o povo foi lá e assinou mais de 1 milhão de assinaturas, certo? Para quê? Para que seja aprovada a lei da ficha limpa. Por quê? Porque a gente tem que limpar essa escória que está aí no Legislativo e no Executivo. E foi uma coisa muito boa. E a expressão da ficha limpa o coração dela, né? Do ponto de vista do imaginário da população, entendeu? É isso daqui, vem cá. Olha só. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde que a condenação no transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. Então, essa escadinha aqui tá boa. Deixa eu entender isso daqui. De novo, vamos entender isso daqui. Juiz, Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STF. Olha aqui para mim. O trânsito em julgado, o que é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado é a decisão judicial que não cabe mais recurso, tá? Ponto final. Onde pode ocorrer o trânsito em julgado? Vem cá. O trânsito em julgado pode ocorrer aqui, pode ocorrer aqui, pode ocorrer aqui, pode ocorrer aqui. Vem cá. Eu, como advogado, sei que o recurso tem prazo. Passou o prazo, já era. A apelação tem um prazo de 5 dias no criminal e 8 para fazer a contrarrazão. Passou esse prazo, já era, perdeu o Playboy. Ponto. Então, prazo não se brinca no processo. Então, se eu não apelei aqui, transitou julgado aqui. Se eu não recorri daqui, transitou julgado aqui. Se eu não mandei um recurso especial para aqui, transitou julgado aqui. Se eu não mandei para cá, transitou julgado aqui. Então, pode encerrar aqui, 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 aqui. Beleza? Voltando à lei. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado. Como eu falei, pode ser aqui, aqui, aqui ou aqui. Depende. Vem cá. São as instâncias recursais que eu posso percorrer. O juiz de primeira instância pode dar uma decisão desarrazoada. Geralmente, muitos dão, muitos não dão. Então, eu posso ter direito ao duplo grau de jurisdição. Pedir segunda instância que revise ou diminua a pena, enfim. Vem cá. Beleza. Opa, deixa eu voltar aqui. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado, proferidas por um órgão judicial colegiado. Aqui é monocrática a decisão.
Aqui é colegiado, colegiado, colegiado. Então, se eu tiver uma condenação aqui, ó, condenação, vamos pegar aqui, condenação, inelegível, inelegível. Vem cá, não precisa do trânsito em julgado. Condenou aqui, mesmo vem cá. Mesmo que eu fui condenado aqui e recorri para cá e recorri para cá, já era. E com esse colegiado aqui eu sou inelegível. Vocês entenderam? Isso foi um avanço tão grande da lei da ficha limpa que o próximo que entrar nas eleições e tiver com essa condenação, a partir de 2010, né? Entrou em 2010, já era, acabou, você ficha suja, você está fora. Isso que significa ser ficha suja. Ficha limpa não tem processo criminal. Ficha suja, condenação por um colegiado. Vem cá. Então vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. TCU e TCE e TCM. O que é o TCU? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, TCE, Tribunal de Contas do Município, que só tem Rio de Janeiro, São Paulo, Tribunal de Contas, tá? O resto dos estados, dos municípios não tem. Me digam, vamos pegar o exemplo aqui que abriu o processo de impeachment da Presidente da República. São 9 ministros do TCU, se não me falha a memória, 9. Os 9 rejeitaram as contas da Presidente da República. Então ali abriu o caminho para o impeachment, porque ali você provou que violou a lei orçamentária. Então, os 9 ministros do Tribunal de Contas da União rejeitaram por unanimidade as contas da Presidente da República. Levou uma surra de cinta do TCU. Por quê? Porque pedalou. Pegou dinheiro da Caixa Econômica Federal, pegou dinheiro do Banco do Brasil, pegou dinheiro dos fundos de pensão, pegou dinheiro do Fundo de Garantia para pagar programas sociais, para dar dinheiro para Venezuela, para dar dinheiro para Cuba. Isso que é pedalar. Você tem um orçamento, tem que ser orçamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 36, proíbe que a União pegue dinheiro do BNDES. Foi o que ela fez. E o TCU negou. Tudo bem, o Fernando Henrique pegou, o Lula pegou, mas em proporção bem menor. Pega lá o gráfico do Banco Central, você vai ver só, são 50 bilhões de pedalada. Certo? Enfim, mas vamos lá. Se esse órgão colegiado foi lá e negou, já era. Quais são os remédios jurídicos, quais são os instrumentos processuais que você pode ingressar na Justiça Eleitoral para impugnar quem, de alguma maneira, passou, né? Vamos fazer isso de que é muito comum o cara ser condenado na segunda instância e, infelizmente, teve um erro, corrupção, entendeu? O servidor lá recebeu uma verba, não falsificou a assinatura, falsificou um monte de coisa e, de repente, pá, o cara, ele é um candidato a deputado, a prefeito, enfim. Se você descobrir essa patifaria, o que você pode utilizar para combater esse tipo de conduta? Vem cá, são instrumentos processuais, a ação de impugnação de candidatura e a ação de impugnação do mandato eletivo. Legal? Escadinha a gente já viu, que vocês entenderam. Crimes que geram a inelegibilidade. Vem cá, coisa importante, cuidado. Não são todos os crimes que vão gerar inelegibilidade. Alguns, tá? Aliás, uns mais cabeludos, vamos entender assim, os mais graves. Enfim, vamos ver um por um e a gente vai entender. Vem cá. 1. Crime contra a economia popular. Quais são os crimes de inelegibilidade? Crime contra a economia popular, a fé pública e a administração pública e o patrimônio. Essa lei é uma lei complementar 135 de 2010 que foi alterada. Vem cá, isso não... Temos a lei complementar 64/90 e essa lei 135/2010, que ela foi modificada, certo? Vem cá. Quais são os crimes contra a economia popular? Estão na lei 1551 de 51. Então, eu não vou falar todos os crimes da 1551, que sai fora do nosso concurso.
mas eu vou dar um para você ter a noção que é um crime contra a economia popular. São vários. Vamos pegar um aqui, vem cá. São crimes dessa natureza: fraudar pesos, medidas padronizadas em lei, regulamentos, possuídos em deteiros para efeito de comércio, que estarem fraudados. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 2.050 mil cruzeiros. Olha aqui no que é a lei, 51. Por quê? O que acontece naquela época? Você que é um pouco mais velho, você já passou por várias experiências econômicas que o Brasil teve. Você que é mais novo, o Brasil sabia que o Brasil teve uma inflação igual a da Venezuela? Sabia? Aí tinha que cortar os 3 zeros. Uma vez eu vi o João M. Betting falando no Jornal Nacional que uma caixa de fósforo ia custar 4 quadrilhões de cruzados novos. Quer dizer, então a gente vivia sempre... O Brasil sempre viveu num período de instabilidade econômica muito grande. Cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, aí vintém. O Brasil tocou mais de moeda que a gente de roupa. Então, veio o Plano Real, estabilizou. Mas essa lei foi feita lá em 1951, quando tinha instabilidade econômica muito forte, inflação, enfim. Mas, para fim de concurso, crimes contra a economia popular, foi condenado é inelegível, tá? Condenado. Que existem institutos despenalizadores, por exemplo, transação penal, suspensão condicional do processo, não significa que você foi condenado. Você tem que ser condenado. Vamos lá. Fé pública. Crimes contra a economia popular que a gente viu. A fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Vamos pegar um exemplo de crime contra a fé pública. Falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, declaração falsa que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante. Pena reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, se o documento é particular de 1 a 3 anos, documento é particular. Vem cá, meu amigo, o seu Lula vai cair nesse daqui. Já tá, olha, você tem uma certeza que vai acontecer, ele vai ter uma ordem de prisão em cima dele. Vem cá. O que está dizendo aqui? Omitir em documento público. De quem é o sítio? Não é nada meu, não é nada meu, excelência, eu não tenho nada, isso é tudo de amigo meu. Como não é? E o sítio de Atibaia, me diga de quem é. Mentiu. Você mentiu no documento. Você tem que falar, ó, esse sítio aqui é meu. Ah, meu, seu, legal. Ó, esse triplex na praia é meu. Ponto. Você omitiu num documento público da Receita Federal. Isso é crime. Falsidade ideológica. Isso certeza vai ficar. Como não é dele? A posse dele tinha posse? Não. Então, outro também. Um caso que eu peguei também, a mulher mentiu lá no certidão de óbito, certidão de nascimento, que era o pai. Mentiu. Falsidade ideológica, porque fato juridicamente relevante. Vem cá, saber quem é o pai ou não é o pai, claro que é fato juridicamente relevante, certo? Nesse caso específico dessa moça, o cara pagou pensão 8 anos. Depois falou, pô, esse filho não parece comigo. Entrou com uma investigação de paternidade e descobriu que ele não era o pai. Olha que coisa horrorosa, depois de 8 anos. E aí a mulher começou a infernizar, doutor, o que eu faço? Falei, vamos na delegacia. Isso é falsidade ideológica. Fui lá e protocolei um inquérito policial por crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque pegou uma certidão de nascimento, sabia que não era o pai e mentiu. Ora, se eu cometo isso, é a fé pública, é a presunção de veracidade de atos administrativos, presunção de veracidade de atos administrativos. Os documentos públicos têm presunção de veracidade. Se eu minto documento público, eu caio na falsidade ideológica. Cuidado, tá? Falsidade ideológica. Tem vários crimes de falso aqui, que daria 2, 3, 4, 5 aulas tranquilamente. Mas eu peguei esse exemplo sem entender. Vamos lá. Contra a administração pública e patrimônio público, contra a economia popular que nós vimos, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. Peculato. Tem um peculato furto, peculato apropriação, peculato informática, enfim. O que é o peculato furto? Aqui, ó, isso daqui vamos fazer de conta que aqui é uma escola pública. E esse computador aqui, ele pertence à escola pública. Eu vou lá e levo embora. Esse daqui é meu. Tchau, levei. Isso é um peculato furto. Por quê? Porque a escola é pública e eu estou furtando bem público. Então eu não vou responder por furto, eu vou responder por peculato. Certo?
Legal? Entenderam? Vem cá. Mesma coisa, peculato de apropriação. Vem cá, o que é peculato de apropriação? Eu falo, diretor, eu vou levar aqui esse computador e já te devolvo, tá? Tá bom, eu fico 2 anos com o computador. Por favor, pra você me devolver? Não. Peculato de apropriação. Inversão da posse. É diferente do furto para apropriação. Vem cá. Peculato de informática. Vem cá, o que é peculato de informática? Eu insiro os dados falsos na administração pública. Na hora que eu tomei essa condenação de inserção de dados falsos, já era só inelegível. Legal? Vem cá. O que é o peculato? Apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão 2 a 12 anos e multa. Certo? Beleza. Vamos lá. Crimes contra o patrimônio privado. Contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais, previsto na lei que regula a lei de falência, incluído por esta lei aqui. Olha aqui, ó. Crimes contra o patrimônio privado, estelionato. Vem cá. O cara é condenado no estelionato, evidentemente que ele não pode se candidatar a um cargo público. Que se ele já comete crime no estelionato, meu amigo, imagina só ele como deputado federal ou estadual. Então vem cá, olha aqui. O que diz o estelionato? Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Reclusão de 1 a 5 anos ou multa. O estelionato é um crime contra o patrimônio privado, certo? Opa, deixa eu voltar aqui que eu sem querer eu pulei. Isso! O estelionato é um crime contra o patrimônio privado. Segura que eu vou tossir, hein? Segura. Calma, sobrevivi. E quando eu tosso forte, eu tenho que avisar pro rapaz, porque senão eu estouro o microfone. Segura aí. Ai, vamos lá. Falando do estelionato. Eu adoro esse exemplo do estelionato. Bilhete premiado. Tá cheio de jumento, de jegue, que cai no golpe do bem premiado. Você acredita? Chega lá o cara lá, né? Eu sou um estelionatário, você lá. Ai, vem cá, você que tá me vendo aí. Pô, meu, caramba, eu tô com um bilhete aqui premiado. Eu ganhei 3, 4 milhões de reais, só que eu tô arrebentado e tal. Quero ir embora, eu não sei o que eu faço, tô desiludido. Então, esse bilhete aqui que eu estou vendendo por 20 milhões, eu estou vendendo por 20 mil. Aí você que está me vendo, não é possível, não é possível. Aí a pessoa, a ganância é tão grande que parece que incorpora o Exu ganância e fala, agora eu vou comprar esse e vou ficar rico. Aí nossa, a tia do amigo meu fez isso daí. Foi lá, sacou 20 mil reais para comprar um bilhete de 20 milhões. Olha que coisa esperta. Que pessoa esperta. O que aconteceu? Perdeu 20 mil reais, entendeu? Aí tava lá no grupo lá, né? Eu falei, ei, fulano, beleza? Sua tia conseguiu resgatar lá o dinheiro que ela ganhou lá do bilhete premiado que ela comprou? Nossa, o grupo inteiro rachou o bico. Porque é um jegue. É um jegue. Como é que você vai comprar um bilhete premiado? Agora, o cara que tomou uma ripa no estelionato, crime contra o patrimônio, não é considerado inelegível. O engraçado é que o estelionato para obter vantagem econômica não é crime. Perdão, o estelionato para obter vantagem econômica é crime. E o estelionato para levar uma vantagem eleitoral não é, né? Falar, por exemplo, que a nossa querida presidente da República lutou pela democracia. Ah, faz favor, né? Ama Fidel Castro, tudo quanto é jeito, e lutou pela democracia com dinheiro de Cuba para financiar a guerrilha aqui. Pera lá, vamos devagar que o andor é de barro. Vamos lá. 2 crimes contra o sistema financeiro, mercado de capitais e falência. Falamos um crime contra o patrimônio privado. Vem cá, tem um monte. Eu não vou falar de todo o Código Penal. Tem um capítulo do Código Penal, 2 crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, estelionato, etc., extorsão, enfim. Pega lá, dá uma lidinha lá e vê. Eu dou um exemplo. Vem cá. 2 crimes contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais previsto na lei que regula a lei de falência. Olha aqui, ó, a lei de sistema financeiro. Gerir fraudulentamente instituição financeira. 3 a 12 anos e multa. Vem cá.
a nossa querida Cátia Abreu, do Banco BMG lá, entendeu? Que teve o Valérioduto, né, o propinoduto, que pegava os contratos de publicidade com dinheiro do Banco do Brasil, da VisaNet, todo aquele salseiro todo, e fraudulentamente ela geria o banco, tanto é que quebrou. Isso daí tomou uma condenação, é inelegível. Ponto, já era, vamos lá. Divulgaram informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre gestão financeira, reclusão 2 a 6 anos de multa. Vem cá, o nosso querido Eike Batista. Nossa, um empresário maravilhoso que vai fazer o Brasil crescer, as ações da OGX são espetaculares, porque o especulador ele quer comprar uma ação para ganhar em cima, né? O que aconteceu? E eu conversando, ó, eu não sou contador, hein? Que a gente tem bom senso. Bom senso é que regula tudo. Conversando com um amigo meu contador, eu falei, cara, esse cara vai quebrar e ele não tem como reguer. Não, a empresa dele é como se fosse um carro a álcool, que é só dar um tranco e vai. Eu falei, velho, não vai. E discutir comigo, quebrou o pau. Você não é contador. Eu falei, não sou contador, mas eu não sou burro. Como é que uma empresa dessa pega tanto dinheiro do BNDES? Primeira coisa, meu, só para você entender, como é que você vai explorar petróleo, velho? Meu, é muita grana que você gasta. Se você não está junto com o Estado, com a Petrobras, quanto é que a Petrobras não gastou lá para pré-sal? Não tem essa grana, não tem essa tecnologia, tem que ter o Estado. Não, tá bom, aí ó. Recuperou a nossa querida OGX, recuperou as empresas do Ike. Não, ele quebrou. Quebrou porque foi um castelo de cartas. E os caras teimando, né. Mas faz parte, vamos lá. Crime contra a lei de falência. Vamos lá. O que é o crime? O que é a falência? Vamos entender o seguinte. Falência é uma espécie de execução do patrimônio do devedor. Então você vai lá, o cara montou, vamos pegar, por exemplo, do Banco Marca, Fonte Sindana, que se bem que não é falência, liquidação extrajudicial. Vou pegar o MAP, por exemplo. Vamos saber que o MAP quebrou, a mesma quebrou, enfim. Então o que a gente faz? A gente faz um processo de execução concursal e vamos em cima do patrimônio do devedor. Quando a gente vai em cima do patrimônio do devedor, tem uma lista de credores lá, que trabalha, e o resto acabou o dinheiro. Então, a falência é um processo pelo qual você vai ingressar no patrimônio do devedor para garantir que os credores sejam pagos. Geralmente o dinheiro acaba logo lá no começo, né? Mas não custa tentar pedir a falência, né? Não custa ir para cima, mas você vai. O que a lei de inelegibilidade fala? Se você cometer um crime durante a lei de falência, você é inelegível. Vamos dar um exemplo aqui. 11.311, de fevereiro de 2005. Praticar antes ou depois da sentença que decretar falência, ou conceder a recuperação judicial, ou homologar a recuperação judicial, ato fraudulento que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter e assegurar vantagem devida para si ou para outro. 3 a 6 meses de multa. Eu conheci um cara que fraudava consórcio, né? Que o consórcio é um grupo que você paga para depois ter um benefício no final, resumidamente. E ele começou a fraudar o consórcio, começou a fraudar. Aí o Banco Central que investiga foi para cima e prendeu o cara. Ficou uns 8 meses preso. E os presos não sabiam escrever, ele fazia carta para todo mundo, então era bem que gente boa. Gente boa para ser fuzilado, mas ele quebrou o consórcio. Vamos lá. Crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. Crimes contra o meio ambiente e saúde pública. Vamos pegar aqui um exemplo. Incluído pela Lei Complementar 135 de 2010. Provocar incêndio em mata ou floresta. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime for culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, multa. Então, se você é um cara que polui, que destrói a natureza, enfim, tem um caminho, meu, se você vê a lei ambiental, tem crime a dar com pau. Eu peguei um só. Condenado por esse crime ambiental, já é inelegível. Vamos lá. Outro, saúde pública. Epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão de 10 a 15 anos. A paulada é grande aqui, hein? Então, você vai lá, você começa... Por exemplo, Zika vírus. Eu começo, sei lá, espalhar Zika vírus por tudo quanto é lugar. Eu vou lá, pego lá o antrax, né? Lembra do antrax? Todo mundo com medo daquele vírus, que mata todo mundo. Começa a jogar esse vírus na população. Sou condenado por isso.
óbvio, sou inelegível. Certo? Vamos lá. Ixi, acabou de acabar meu horário. Crimes eleitorais. Cuidado. Meus queridos, próxima aula fala dos crimes eleitorais. Um abraço, tchau!